assim, saudar a amada igreja com um bom dia, na graça e na paz do nosso Deus. Amém? Amém. Louvamos a Deus por essa manhã de domingo, onde nós temos esse privilégio grandioso aos olhos do Senhor de estar na sua casa, reunido, para participarmos da ceia do Senhor. E eu digo sempre que é um privilégio para aqueles que de fato reconhecem a importância de um dos mandamentos do Senhor, né? Fazer isto em memória de mim. E nós estamos cumprindo isso, irmãos, e cada um tem que entender o seu compromisso com Deus, mesmo que, pastor, mas eu não sei. Mas você vai chegar à oportunidade de cear, mas só de você estar aqui, você já mostra que está em comunhão com Deus, está em plena comunhão e também obedecendo uma ordenança. Louvado seja Deus por isso. Então, é necessário que nós tenhamos essa compreensão, né? Não para parecer para o pastor, mas você está vindo para cá na vontade de Deus, cumprindo a ordem de Deus, como obediência, como filho e filha de Deus. Então, isso é importante nós também entendermos isso aí. Bom, amados, eu vou iniciar com uma palavra de oração e logo em seguida nós vamos louvar com o hino de número 12. Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos. Bendito Deus, eterno Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor Deus, para Te dizer muito obrigado mais uma vez, Deus, pela semana que o Senhor já nos concedeu, no qual o Senhor teve o cuidado de cada um de nós, nos livrando, suprindo as nossas necessidades, nos abençoando com toda sorte de bênçãos celestiais e espirituais. Nós Te louvamos também, meu Deus, por essa nova semana, que já está se iniciando, Deus, agora, especialmente na Tua casa, onde o Senhor também nos moveu nossos corações, para estarmos aqui, ó Deus, com alegria, sim, com alegria, Pai, de saber que vamos estar em comunhão plena com o Senhor, Deus, na ceia do Senhor, logo mais na escola bíblica dominical, e se for a Tua vontade, logo mais à noite também no culto evangelístico. Pegamos, Pai, tudo em Tuas mãos, nos abençoe. Também abençoe aqueles amados, talvez, que ainda estejam vindo, esteja a caminho, que o Senhor os abençoe e ajude para que cheguem bem também. Que Teu nome, mais uma vez, Senhor Deus, venha ser honrado, glorificado e exaltado em nosso meio, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. O hino de número 12 diz: Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus homem, no céu assentado. Vamos louvar. Humilhar
meditação da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 ao final do versículo 32. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, lembrando que 1 Coríntios vem logo depois do livro de Romanos, e antes do livro de Gálatas, facilitar para os amados encontrarem, logo após o livro de Romanos ou antes do livro de Gálatas, está lá 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 ao 32. A palavra de Deus nos diz assim: é uma passagem muito conhecida, talvez os amados já ouviram muita meditação, mas sempre Deus tem algo para nos falar, sempre para nos exortar, especialmente nos trazendo a lembrança desse dia memorável, desse dia do Senhor, a ceia do Senhor, e a importância de, como temos frisado, de obedecer a esta ordenança. E eu quero falar pelo menos de 3 coisas que chamam muito a atenção aqui. Os primeiros, capítulo 11, versículos de 23 ao 25, vai me chamar a atenção de uma coisa interessante. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa lembrança para a igreja de Corinto, uma igreja grande, muitos membros, mas sabe, era importante ele frisar, né, essa lembrança, como nós estamos frisando aqui nesta manhã, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Então ele estava diante ali da mesa, realizando a ceia, e aí, a primeira parte, quando ele vai dizer: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então ele está cumprindo aqui uma ordenança que Jesus foi o exemplo com seus discípulos, né? Fazer isto em memória, em lembrança de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E agora, sabe, amados, o que vai me chamar a atenção é que ele vai trazer esta recordação para a igreja de Corinto. Assim como nós temos trazido toda vez essa recordação, a lembrança. Sabe por quê? Porque, amados, nós realizamos nesta igreja a ceia toda vez no primeiro dia da semana, ou seja, uma vez na semana é realizada a ceia do Senhor. Então, aí você vai dizer: mas pastor, por que tem que estar assim, realizando? Porque nós precisamos estar sempre lembrando, irmãos, nos recordando, olhando para trás e ver tudo aquilo que o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador fez por mim ali na cruz. Né? Como ele faz, quando ele diz assim no versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então ali ele estava já recordando a importância do pão. Ele veio como o nosso pão da vida. Ele veio para ser o sacrifício. Nós temos aprendido isso muito através de estudos, através de mensagens evangelísticas, lembrando o quanto o Senhor sofreu para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida, uma nova direção, um caminho, um único caminho. Então, ele diz, como ele diz no versículo 24, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. O corpo que foi dado por vós foi o corpo de quem que ele está lembrando? Através daquele pão. Do seu corpo. Ele deu por nós. Irmãos, nós sabemos só com relatos escritos do sacrifício, mas ninguém sabe como foi terrível. Né? Muitas pessoas, autores têm feito filmes, séries e tudo mais, sabe? Mas não chega perto de fato que aconteceu ali com aquele sacrifício terrível no qual o nosso Senhor se entregou.
Então, é muito interessante nós observarmos como eles têm o pensamento, mas no real, irmãos, foi terrível. E isso, o apóstolo Paulo está lembrando naquele momento que está realizando a ceia com os irmãos. E aí por isso que nós estamos seguindo aquilo que é uma ordenança assim de lembrarmos. Por isso que temos que mostrar sempre, lembrar esta recordação de que o meu Senhor Jesus Cristo fez por mim. E ele ainda continua dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória, em lembrança. Então eu tenho que lembrar, mas em lembrar em quê? Em gratidão. Lembrar de coração sincero, dizer obrigado, Senhor. Eu não mereci. Nenhum aqui merecia. Mas ele fez, sabe, meus queridos, por amor. Como um amor sacrificial, nós temos um versículo muito chave nisso, que é o João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele acredite, creia, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor. E nós precisamos lembrar, sabe por quê, meus queridos? Temos uma grande facilidade de esquecermos isso. Que ele foi o meu sacrifício. Ele se deu por mim, se deu por cada um, ele se deu pela humanidade. Mas não só como sacrifício, mas aqui também o apóstolo Paulo vai lembrar no versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Então ele não vai só lembrar do sacrifício, mas ele vai lembrar do sangue derramado. O sangue de um justo, de um homem puro, perfeito sacrifício. Porque não tinha, amados, antes era apenas usado animais para cobrir. E tem certas religiões que fazem vários sacrifícios para alcançar uma bênção, fazendo penitências, carregando certas coisas como um ato de sacrifício, porque nós nascemos no Brasil uma religião que já ensinava desde pequeno as obras para alcançar uma bênção de Deus. Hoje, quer dizer, alguns dias nós estávamos comemorando isso. Uma das santas. O único foi Jesus, o Santo, enviado por Deus. O único perfeito. Segunda pessoa de Deus, na Trindade de Deus. Deus Filho. Sabe, meus amados, e o diabo tenta encobrir para que as pessoas não possam olhar para a verdade. Nós, vocês, têm o privilégio de entender, sabe, meus queridos, que ele não só entregou o seu corpo como sacrifício, mas ele derramou seu sangue precioso naqueles momentos que ele estava sendo sacrificado. Amados, foi derramado um sangue inocente, mas puro. Mas tinha que acontecer isso. Aí vocês entendem, mas por que, pastor? Tinha, porque se não fosse por isso, amados, nós não seríamos perdoados. Se não houvesse sacrifício, nós não teríamos a esperança da salvação. A condenação era eterna para todos. Por isso, nós precisamos aprender a acreditar. Tem pessoas que dizem, não, pastor, mas eu acredito. Mas será que é de todo o coração? Porque você precisa recordar. Você e eu precisamos ser sempre lembrados. Por isso que nós, nessa igreja, temos o privilégio de todo o primeiro dia da semana, mas tem igrejas, irmãos, que é de 12 vezes em 3 meses, tem igrejas que realizam ceia uma vez no ano. Tem igrejas que não realizam nem ceia. Não estão recordando, não estão trazendo à lembrança o povo de Deus. E por isso nós precisamos, interessante que tem uma passagem bíblica logo lá em Atos, que eles ceiavam todo dia. Eles iam de casa em casa servindo a ceia, que maravilha, né? Era todo dia.
Mas sabe, nós precisamos dessa recordação. Você e eu precisamos sempre lembrar. De fato, Senhor, eu preciso cada vez mais lembrar. Quanto mais, sabe, amados, vem essa lembrança, essa recordação, mais eu tenho cuidado. Saber o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo com o meu corpo. O que eu estou fazendo para Deus. Então, por isso, nós precisamos recordar. Interessante que lá em Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios, mas tem outros versículos que vai falar, vai lembrar, vai nos trazer a lembrança dessa recordação. Em Mateus 26, versículo 26 ao 30, vai nos trazer essa recordação. Evangelho de Marcos, capítulo 14, 22 a 26, vai nos trazer a lembrança dessa recordação. Lucas 22, de 14 a 20, vai nos trazer a lembrança. 1 Coríntios 23 a 25, onde nós lemos, vai nos trazer essa lembrança. Mas tem outras passagens, eu só coloquei algumas aqui, porque precisamos lembrar. Precisamos nos recordar. Porque nós temos uma facilidade de esquecer quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós falhamos aí fora, quando nós pecamos, nós estamos esquecendo. E a ceia do Senhor é para nós fazermos isso, a lembrança, a recordação. E sabe, amados, ter o privilégio de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua tão grande salvação. Mas voltando aqui para a leitura, nós vimos no versículo 23 ao 25 do 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, nós vimos a recordação. Mas sabe o que ele vai falar no versículo 26? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, não tem só a recordação, mas também tem a repetição. Repetição porque todo domingo nós estamos aqui lembrando, estamos falando dessa maravilha, da importância da ceia, uma das 4 colunas que o Senhor nos deixou lá em Atos 2,42. Nós precisamos repetir sim. Nós temos que ter esta repetição, porque ele vai dizer no versículo 26, porque todas as vezes que comeste esse pão e cálice, anunciai. Nós estamos anunciando novamente. Estamos recordando novamente. Para que isso de fato fique na tua mente, no teu coração. A importância de eu estar participando da ceia do Senhor. É claro, seria muito melhor diretamente. Por que diretamente? Porque são aqueles que estão aptos diante de Deus. A sua convicção da sua vida, mas também que já cumpriram uma das outras ordenanças, ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a sua convicção que de fato entregou a sua vida para Cristo. Então, é esses que participam diretamente, esses que estão de fato mostram que estão em comunhão com Deus. Agora, é muito claro, irmãos, nós temos também uma coisa chamada temor e tremor. Mesmo que estamos aparentemente em comunhão com Deus e participando da ceia do Senhor normalmente, nós temos que entender uma coisa: se estamos de fato aptos, conscientemente e de coração sincero. Porque nós vamos já falar de uma terceira coisa que vai chamar-se reflexão. Então, a ceia do Senhor não é algo como eu tomo café, almoço, janto e merenda. Às vezes tem aqueles que ainda tem a merenda, aí tem o café e o almoço, ainda tem, pastor, tem o meu lanchezinho ainda da manhã. Não é isso, não é o nosso comum cotidiano, não. A ceia do Senhor é algo espiritual entre você e Deus. É muito pessoal. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas: o fulano no Senhor, a fulana no Senhor, não dão importância. É muito fácil julgar. Né? A gente não tem isso. Mas a responsabilidade de cada um não é como pastor, não é como missionário. A
nossa responsabilidade com Deus, mostrando de fato que nós temos amor pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, pela a obra do Calvário. Temos amor por aquilo que Ele nos deu a oportunidade única de servi-lo, de adorá-lo, de ser uma bênção e ser de fato uma luz aonde quer que nós estivermos, meus queridos. Então, olhando dos versículos 23 ao 25, nos traz uma recordação, mas no versículo 26 vai nos trazer uma repetição, sim, de nós estarmos lembrando todo o primeiro dia da semana. Mas sabe, na tua própria oração durante o dia, você pode agradecer: Senhor, obrigado pela tua tão grande salvação, obrigado pelo que o Senhor fez por nós ali na cruz. Na minha oração diária, posso agradecer todo dia pelo tão grande sacrifício, porque o qual custou a minha nova vida. E, amados, nós temos que ter essa repetição toda a ceia do Senhor, porque nós temos uma facilidade de esquecer de tudo aquilo que Deus fez por você e por mim. Até eu posso esquecer, posso falhar. Ninguém aqui é infalível. O único que foi Jesus, perfeito. Mas eu quero falar agora dos versículos 27 ao versículo 32. Não só a recordação, a repetição, mas os versículos 27 em diante diz assim: porque isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha só a seriedade. Olha aqui, algo que vai me chamar a atenção, que eu preciso refletir antes de comer o pão e beber o cálice. Examine-se, olha só a orientação de um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Examine-se, pois, o homem. Quando ele fala o homem, você não vai ver mulher em seguida, mas é o homem e a mulher que está apto para ceiar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Mas tem essa palavra, examine-se, um autoexame pessoal. Não examinar o irmão, a irmã. É muito fácil, né? A irmã não pode ceiar, a irmã não pode. É muito fácil apontar. E você? Já está pecando, né? Está acusando, está dando papel de acusador. Esse papel de acusador é do diabo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é pessoal, é cada um com Deus, pessoal. E assim coma o pão e beba do cálice do Senhor. Porque quem come e bebe sem discernir, que é isso, pastor? Discernir, sem fazer um autoexame. Sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Eis a razão porque há muitos poucos. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes. Isso aqui, irmãos, é fracos e doentes espiritualmente. Uma vida espiritual errante, muitas vezes praticando menos erros, muitas vezes deixando de fazer aquilo que é certo. Sabe, amados, esse autoexame ele é muito pessoal, você e Deus, porque Ele sabe as nossas fraquezas, Ele conhece a nossa vida, meus queridos. Não, ninguém aqui é melhor do que ninguém. O pastor pode dizer: o pastor tem uma santidade maior do que todos nós. Não é isso, não. Isso é muito pessoal. Você e Deus. Meus queridos, nós precisamos sempre fazer esse autoexame e reconhecer em que áreas da nossa vida nós temos falhado com Deus.
E isso é muito pessoal, como eu falei, porque é você e Deus. Você pode chegar, pastor, me ajuda, ora por mim, meu querido, eu posso orar, mas a tua oração é muito maior quando você de fato reconhece que você tem falhado em áreas e que Deus pode te ajudar, que Deus pode te perdoar, que Deus pode te restaurar espiritualmente. Mas para isso, você tem que falar com toda a sinceridade para Deus, de coração sincero. É Ele que vai te ouvir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Meus amados, tem pecados que têm que ser disciplinados. Né? E até isso parece, no início, que uma pessoa, quando ela recebe uma disciplina, ela fica triste, ela até, muitas vezes, não tem mais vontade de ir para cá. E, amados, disciplina é amor, é misericórdia. Então, muitas vezes, a disciplina é para o nosso bem, até para o nosso crescimento espiritual. Amados, aqui ninguém é mais forte do que o outro, não. Cada um pode cair, pode falhar, pode pecar, mas tem que reconhecer e pedir perdão de todo o coração para Deus e não voltar mais a fazer o que fez antes de errado. Então, amados, essa reflexão ela é muito importante no momento que nós vamos, antes de nós ceiarmos. Senhor, o que eu deixei de fazer durante essa semana? O que eu fiz e não te agradou? Você vai lembrar? A gente tem que parar, sabe, irmãos? A gente tem que fazer esse exame, sim. Nós precisamos ter essa reflexão pessoal com Deus. E olha, eu peço até interessante, né, que os amados entendam que não tem que ser na casa do Senhor, não, pastor, mas na casa do Senhor é mais espiritual. O que é isso? Onde você estiver. É você e Deus. Não precisa estar aqui na igreja, não. A igreja é santa. A igreja tem poder. É você e Deus. É você e Deus fazer essa reflexão e entender o que tem de algo errado. Quem tem o Espírito de Deus, meu querido, ele sente quando tem algo errado. Ele não está em paz, ou ela não está em paz. Meu querido, quem está em pecado não está em paz. E essa é uma das respostas de Deus que eu tenho até aconselhado alguns irmãos que passam por certas situações, e eu digo, olha, eu vou te dizer a resposta de Deus. Quando você está em paz com Deus, naquilo que você já resolveu, todo, pastor, glória a Deus, porque Ele já respondeu. Que é isso? Mas se você não está em paz é porque tem algo errado. Trate com Deus. Reconheça. Porque o Senhor fez a obra perfeita. Ele fez tudo o que tinha que fazer perfeitamente e foi agradável ao Pai. Agora nós precisamos sim recordar. Nós precisamos repetir sim, irmãos, aqui todo domingo, vamos lembrar. Vamos fazer sempre a meditação da série do que Ele fez para nós. Não dizer, puxa, eu nem lembrava. Vamos repetir isso. Mas é necessário você fazer a reflexão pessoal do seu Deus, para que você possa, de fato, estar de maneira que agrade a Deus. Por isso, ele lembra no versículo 27 do capítulo 11, por isso aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, sim.
e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então é um autoexame, é você e Deus. Mas tem uma religião que diz que tem que confessar para o homem. E o interessante, o mais fácil é que ele manda fazer umas penitências lá e aí você já está perdoado. Eu não quero desfazer uma coisa que, de fato, não tem nada a ver com Deus. É criada do homem, porque nós temos que fazer a nossa confissão, o nosso arrependimento, o nosso exame com Deus, não com outra pessoa. Ah, pastor, quero me confessar para você. Confessar para mim o quê? Está em pecado? Você tem que se confessar com Deus. O que diz em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos o nosso pecado a quem? Ao pastor, ao padre, ao bispo, ao seja quem for? Não, está escrito isso na sua Bíblia. Se confessarmos o nosso pecado a Ele, a Cristo. Tem que pedir mais? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda o que, meus queridos? A injustiça. Mas eu preciso confessar. E esse confessar tem que ser, meu querido, não de boca, mas de coração sincero. Ele é fiel para te perdoar. E assim você vai dar a entender que aí, Senhor, de fato, agora eu estou em paz, porque eu confessei aquilo que de fato eu fiz de errado. Confessar, pedir perdão, sabe? Se humilhar, até chorar na presença de Deus. Faça. Coloque para fora aquilo que está te dispersando, que está te prejudicando. Não guarde, não acumule o pecado na tua vida. Peça a Deus que Ele coloque até mais temor, mais medo em você. Até temor. Para não fazer algo que não agrade. Sabe, meus queridos, nós precisamos fazer a recordação, a repetição, mas também nós precisamos dessa reflexão, esse autoexame sincero com Deus. Que Deus possa te abençoar e te ajudar. Que Deus possa, assim, abrir o teu entendimento e você, de fato, entenda de coração sincero o quanto Ele te ama. Mas Ele não ama o pecado. Isso aborrece. Então, amados, vamos participar da ceia do Senhor dignamente. Vamos estar, de fato, alegres por aquele que deu tudo. Ele deu a sua vida para nos resgatar da escravidão do pecado e nos dar uma nova vida. E o privilégio de servi-lo, de adorá-lo e de glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos agradecer o primeiro elemento, o pão, que nos lembra do seu sacrifício. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade. E que a mesma sempre, ó Deus, faça aquilo que o Senhor sempre costuma fazer. Nos exortar, nos ensinar, até abrir os nossos olhos, nos acordar até, Pai, daqueles que ainda estão sonolentos espiritualmente. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, precisamos de Ti, Pai, nos fortalece. Nós temos uma nova semana que o Senhor tem nos abençoado, está aqui, e os desafios, Pai, pela frente. Mas sabendo que o Senhor vai adiante, ó Deus, nos ajuda a não andar de longe, mas andarmos de perto. Ó Deus, perto eu quero estar de Ti, Senhor, para sempre. Muito obrigado, Deus, por esse pão que nos lembra do Teu sacrifício, porque isso, essa nova vida, custou um preço grande, o preço do Teu sacrifício, da Tua renúncia, porque o Senhor se entregou voluntariamente, pois era a única forma, mas o Senhor cumpriu cabalmente. Deus, muito obrigado, pois é a razão de estar vivo, meus irmãos estarem vivos, ter agora uma oportunidade de reconhecer o Senhor como Pai, e
nós como filhos, filhas de Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por essa verdade e essa convicção que o Senhor colocou em nosso coração. Porque nós queremos, Pai. Ó Deus, abençoe que esse primeiro elemento que nos lembra, Pai, do teu sacrifício perfeito. Ó Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.